Lembro-me bem do dia em que o telefone tocou e minha chefe, a capitã Rivera, me deu a missão de investigar a casa na colina. A voz dela tinha uma gravidade incomum, como se houvesse uma camada de gelo abaixo do habitual profissionalismo. As palavras dela foram diretas. Temos um caso de mortes suspeitas, detetive. Você é o melhor para resolver isso. Meu instinto logo me avisou para não me envolver. Afinal, os boatos sobre aquele lugar já eram mais do que o suficiente para afastar até os policiais mais corajosos. Eles falavam de pessoas encontradas com expressões de terror, corpos desfigurados e nenhuma explicação clara para o que tinha acontecido. Porém, o meu trabalho não é sobre acreditar ou desacreditar em fantasmas. É sobre fatos. E embora eu não fosse de dar ouvidos a histórias de terror, algo naquela ligação me incomodava. Talvez fosse a insistência da capitã, ou talvez fosse o fato de que eu já tinha perdido minha cota de noites de sono por causa de casos perturbadores. No fim, meu dever falou mais alto, e eu não podia simplesmente virar as costas para o trabalho. Depois de desligar o telefone, passei um tempo reunindo informações. Folheei arquivos antigos, recortes de jornais locais, registros policiais. Não havia muita consistência nos detalhes dos casos, mas uma coisa era clara. A casa tinha um histórico sombrio. Muitas mortes, todas estranhas, sem um padrão aparente. Era como se cada tragédia tivesse sua própria assinatura macabra, mas todas levavam de volta àquela casa. Ao sair da delegacia, senti um calafrio ao ver que o sol estava se pondo. Meu relógio mostrava que eram apenas 5 horas, mas a escuridão parecia chegar mais cedo naquele dia. A névoa cobria tudo, especialmente a colina onde ficava a casa. Dirigi até lá, tentando me concentrar no trabalho e não nas histórias assustadoras que já tinha ouvido. Estacionei meu carro ao lado do portão enferrujado e comecei a caminhada até a casa. O som dos meus passos no chão de pedra ecoava no silêncio, dando a sensação de que eu estava sendo seguido. E foi aí que percebi que aquela investigação não seria como as outras. A porta da frente da casa estava estranhamente entreaberta, como se estivesse esperando por mim. O rangido baixo das dobradiças enferrujadas ao sabor do vento soou como um aviso. Entrei com cuidado, segurando a lanterna firmemente, enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão. O hall de entrada era amplo, mas desolado, sem nenhuma mobília, como se tivesse sido abandonado há muito tempo. O chão de madeira rangia sob meus passos, e o som ecoava pelas paredes altas, que exibiam sinais claros de deterioração. As manchas de umidade que cobriam as paredes tinham formas inquietantes, algo que parecia quase deliberado, como se fossem pinturas abstratas feitas por mãos invisíveis. Algumas manchas lembravam rostos, ou ao menos era essa a impressão que tive ao iluminá-las. Havia um cheiro de mofo no ar, misturado com algo mais desagradável, uma espécie de ferro enferrujado ou sangue velho. Estava sozinho no hall, mas a sensação de estar sendo observado era intensa, como se os próprios muros tivessem olhos. Foi então que ouvi um sussurro ao longe, um som baixo e indistinto, como se alguém estivesse recitando uma prece. A voz era suave, quase doce, mas as palavras eram ininteligíveis. Segui na direção do som, cauteloso, a lanterna tremulando enquanto iluminava o longo corredor à frente. O corredor parecia se estender para sempre, desaparecendo na escuridão, com portas fechadas alinhadas ao longo das paredes. Enquanto eu avançava, a sensação de ser observado aumentava, como se algo ou alguém estivesse me seguindo, esperando para se revelar. Ao passar por uma das portas, ouvi um ruído agudo vindo do andar superior, como uma porta batendo com força. Parei por um momento, tentando escutar outros sinais de movimento. O vento que soprava lá fora parecia intensificar o clima de tensão, como se a casa respirasse, se preparando para algo. Senti um arrepio na nuca, como se um sopro gelado tivesse passado por mim. Sabia que estava apenas começando a exploração, mas algo me dizia que essa casa tinha mais segredos do que eu poderia imaginar. E todos eles queriam ser descobertos. As escadas para o andar de cima pareciam antigas, desgastadas pelo tempo e pela negligência. A cada passo que eu dava,
O rangido do madeiramento parecia ecoar pela casa, como se cada degrau estivesse gritando para ser poupado da pressão. Movi-me com cautela, minha lanterna iluminando as partículas de poeira no ar que dançavam em torno do feixe de luz como pequenos espíritos. A poeira tinha um odor peculiar, algo entre o mofo e o metal oxidado. Eu podia sentir a poeira grudando na minha pele, na minha roupa, como se a casa estivesse tentando me cobrir com sua presença. No topo das escadas, um longo corredor se estendia diante de mim, com várias portas fechadas de ambos os lados. Tudo estava silencioso, exceto pelo barulho do vento soprando através das frestas das janelas quebradas, criando um som baixo e sombrio. A sensação de estar sendo observado era mais forte agora, como se cada porta escondesse olhos invisíveis. Olhei para cada uma delas antes de decidir entrar na primeira porta à esquerda. A maçaneta estava fria ao toque e a porta se abriu com um estalo seco, revelando um quarto empoeirado com pouca luz natural. O quarto parecia ser uma espécie de suíte, embora estivesse vazio, exceto por um grande espelho posicionado no centro da sala. A moldura do espelho estava rachada, com sinais de ferrugem. Enquanto eu me aproximava, algo parecia estranho no reflexo. Esperava ver minha própria imagem, mas o que vi foi algo totalmente diferente. O espelho refletia uma cena de caos e escuridão, um ritual sinistro, com sombras humanas se contorcendo em agonia, como se estivessem sendo torturadas por forças invisíveis. As figuras pareciam conscientes do meu olhar, girando em direção a mim com rostos distorcidos pelo sofrimento. Dei um passo para trás, o coração disparado, tentando entender o que estava vendo. Mas o espelho parecia determinado a manter sua cena horrível à minha frente, como se quisesse me mostrar algo que eu não deveria ver. A escuridão atrás das figuras no espelho parecia pulsar, como se estivesse ganhando vida própria, e eu podia ouvir murmúrios e gemidos vindos de dentro do vidro. Aquele quarto antigo, com seu espelho distorcido, estava claramente cheio de segredos obscuros, e eu tinha acabado de abrir uma porta que talvez fosse melhor deixar fechada para sempre. Assim que deixei o quarto do espelho, senti uma súbita urgência para sair daquele lugar. Minha respiração estava acelerada, e eu tentava processar as imagens perturbadoras que acabara de ver. O corredor estava mais escuro do que antes, como se a casa tivesse absorvido parte da luz da lanterna. Conforme eu corria, as portas ao meu redor se fechavam uma a uma, com estrondos que ecoavam pelo corredor estreito. Era como se a casa estivesse viva, reagindo à minha presença, tentando me impedir de escapar. Foi então que comecei a ouvir vozes. Primeiro, pensei que era o vento ou meu próprio coração pulsando nos ouvidos, mas logo os sussurros se tornaram mais claros. Vozes chamavam meu nome, repetidamente, com tons que variavam entre um sussurro suave e um grito agudo. Cada vez que eu olhava para trás, as sombras pareciam ganhar forma, movimentando-se nos cantos da minha visão. Era como se a casa estivesse cheia de espíritos, todos tentando se comunicar comigo, todos buscando alguma forma de libertação ou vingança. Enquanto eu avançava pelo corredor, a última porta ao final dele se abriu sozinha, sem um toque meu. Ela escancarou com um ruído alto, revelando uma escada íngreme que levava ao sótão. A escuridão do sótão parecia mais densa do que o resto da casa, como se estivesse consumindo a pouca luz que havia ao redor. Eu sabia que o que quer que estivesse acontecendo ali, a chave para entender tudo estava naquele sótão. No entanto, a vontade de sair correndo dali era quase irresistível. Eu não queria subir aquelas escadas. Cada parte do meu corpo gritava para fugir, para deixar a investigação para alguém mais corajoso ou insensato. Mas as vozes não paravam, agora mais altas, chamando-me de todas as direções. Detetive, elas diziam, como se soubessem que eu era o único capaz de desvendar o mistério da casa. Senti um frio intenso na espinha ao colocar o pé no primeiro degrau. Tive que me forçar a continuar, lutando contra o medo que tomava conta de mim. Algo lá em cima estava esperando por mim, algo que podia me dar respostas ou me levar à loucura. E eu não tinha escolha a não ser descobrir o que era.
As escadas para o sótão eram tão íngremes e estreitas que parecia que cada passo poderia me levar ao chão. A madeira estalava e rangia sob meu peso, enquanto eu subia em direção ao topo da casa. O ar ficava mais frio a cada degrau, com um odor de mofo e algo mais desagradável, como carne em decomposição. Quando cheguei ao último degrau, hesitei por um momento, a mão pairando sobre a maçaneta da porta. Eu sabia que, uma vez lá dentro, não haveria como voltar atrás. Abri a porta para o sótão, esperando encontrar a fonte dos horrores daquela casa. O que vi me fez congelar no lugar. A sala era grande, mas cada centímetro das paredes estava coberto por espelhos de vários tamanhos e formas. Cada espelho refletia uma cena diferente da minha vida. Algumas que eu nem me lembrava, outras que pensei ter mantido escondidas para sempre. Havia momentos que eu jamais revelara a ninguém, segredos que achava que estavam seguros em minha mente. Mas ali estavam eles, à mostra, como se a casa soubesse quem eu era até mesmo nos meus momentos mais sombrios. No centro do sótão, uma figura sombria me observava. Não conseguia ver detalhes do seu rosto. Tudo o que eu podia perceber eram os olhos, que pareciam absorver a luz, deixando um vazio ao seu redor. Ela estava imóvel, como uma estátua, mas a sensação de ameaça era tangível, como se cada movimento dela pudesse desencadear um cataclismo. "Você está aqui para ficar", ela sussurrou, com uma voz que ecoava como o vento em um desfiladeiro. Era uma promessa ou uma maldição? Eu não sabia. Mas a certeza de que aquele lugar era mais do que uma simples casa me atingiu como uma onda. Assim que a figura falou, os espelhos ao meu redor começaram a estilhaçar. Vidro e luz se misturavam, e de cada fragmento surgiam outras figuras. Cada uma delas tinha meus traços, mas suas expressões eram de dor e desespero, como se vivessem um sofrimento eterno. Elas esticavam os braços em minha direção, buscando tocar minha pele, suas vozes agora em um crescente coro de gemidos e gritos. A casa não era um lugar para investigações, percebi então. Era um lugar para se perder para sempre. Um lugar onde os segredos vinham à tona para devorar sua alma. Eu sabia que não podia ficar ali. Cada segundo naquele sótão parecia sugar minha força vital. E a figura sombria no centro apenas observava, como se esperasse meu próximo movimento. Eu precisava sair, mas não tinha certeza de como. As outras versões de mim estavam mais próximas, seus olhares cheios de dor e culpa. Eu estava cercado, sem saber se encontraria uma saída antes que a casa decidisse me manter ali para sempre.